Sejam bem-vindos ao canal Breve História para Leigos. Olá, eu sou o professor Adriano e hoje vamos aprender a fascinante história de Charles Darwin. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda imensamente. Prontos para embarcar nesta viagem pela história? Imaginem por um momento um mundo onde a resposta para a pergunta de onde vem toda essa incrível variedade de vida era simplesmente porque sim, sempre foi assim. Esse era o mundo antes que nosso protagonista, um jovem inglês curioso e amante da natureza, virasse tudo de cabeça para baixo. Hoje falamos de Charles Robert Darwin. Nascido em 12 de fevereiro de 1809 em Shrewsbury, Inglaterra, Charles não parecia destinado à grandeza científica. De fato, seu pai, um médico renomado, chegou a dizer-lhe: "Você não se importa com nada além de caçar cães e pegar ratos, e será uma desgraça para si mesmo e para toda a sua família." Uau, que pressão! A verdade é que o jovem Charles achava a escola formal terrivelmente entediante. O que ele gostava mesmo era de explorar o campo, colecionar besouros e observar o comportamento dos animais. Ele tinha uma curiosidade insaciável pelo mundo natural. Seguindo a tradição da família, seu pai o enviou à Universidade de Edimburgo para estudar medicina. Mas havia um pequeno problema. Charles não suportava ver sangue. As cirurgias, que naquela época eram feitas sem anestesia, pareciam-lhe brutais e aterrorizantes. Assim, depois de 2 anos, ele abandonou o curso. O plano B de seu pai foi enviá-lo para a Universidade de Cambridge para que se tornasse um pároco anglicano. Era uma carreira respeitável que lhe permitiria viver no campo e ter tempo para seu hobby, a história natural. Em Cambridge, embora também não tenha levado os estudos de teologia muito a sério, conheceu pessoas que mudariam sua vida, em especial o botânico John Stevens Henslow. Henslow viu em Darwin uma centelha especial, uma paixão genuína pela ciência, e tornou-se seu mentor. Foi ele quem o recomendou para uma oportunidade que definiria tudo: um posto como naturalista não remunerado a bordo do HMS Beagle. O Beagle, comandado pelo capitão Robert Fitzroy, tinha uma missão: mapear as costas da América do Sul. A viagem, que deveria durar 2 anos, estendeu-se para 5 anos. Para Darwin, foi a universidade e a aventura de sua vida. Ele zarpou em 1831, aos 22 anos, e o que viu o mudou para sempre. No Brasil, ele se maravilhou com a floresta tropical. Na Argentina, desenterrou fósseis de preguiças e tatus gigantes, criaturas extintas que, curiosamente, se pareciam com versões muito maiores dos animais que viviam naquela mesma área. Por que eles foram extintos? E por que se pareciam tanto com as espécies atuais? As perguntas começaram a se acumular. Nos Andes, ele vivenciou um terremoto e viu com seus próprios olhos como a Terra havia se elevado vários metros, encontrando conchas marinhas fossilizadas a milhares de metros de altura. Isso o fez pensar nas ideias do geólogo Charles Lyell, cujo livro ele lia a bordo. Lyell propunha que a Terra era muito mais antiga do que se acreditava, e que havia sido moldada por processos lentos e graduais ao longo de milhões de anos. Se a Terra podia mudar lentamente, a vida não poderia fazer o mesmo? Mas a maior revelação veio em um pequeno e remoto arquipélago no Pacífico, as Ilhas Galápagos. Lá, Darwin observou que cada ilha tinha suas próprias espécies de tartarugas, iguanas e, acima de tudo, de pássaros chamados tentilhões. O mais fascinante era que, embora todos os tentilhões se parecessem, os de cada ilha tinham bicos de formas e tamanhos diferentes, perfeitamente adaptados para comer o que havia em sua ilha particular. Bicos grossos para quebrar sementes duras, bicos finos para capturar insetos, etc. Darwin se perguntou: Deus havia criado um tipo de tentilhão diferente para cada ilha? Ou será que uma espécie original de tentilhão havia chegado do continente
e com o tempo, seus descendentes foram se modificando para se adaptar aos diferentes ambientes de cada ilha. Essa última ideia, a de descendência com modificação, foi a semente de sua grande teoria. Darwin retornou à Inglaterra em 1836 como um naturalista respeitado, graças às coleções e cartas que havia enviado. Casou-se com sua prima, Emma Wedgwood, e mudou-se para a tranquilidade de sua casa no campo, Down House, onde passaria o resto de sua vida pesquisando. Por mais de 20 anos, ele analisou suas descobertas, estudou a criação de pombos, vendo como os criadores selecionavam características específicas e desenvolveu sua ideia em segredo. Ele sabia que sua teoria era revolucionária e, francamente, perigosa. Sugerir que a vida não era fixa e que os humanos faziam parte desse mesmo processo evolutivo ia contra as crenças religiosas e científicas mais arraigadas da época. Faltava-lhe uma peça no quebra-cabeça: o mecanismo. Como essa mudança ocorria? A resposta veio ao ler um ensaio do economista Thomas Malthus, que argumentava que as populações humanas cresciam mais rápido que os recursos, o que levava a uma luta pela existência. Darwin aplicou isso à natureza. Em qualquer espécie, nascem mais indivíduos do que podem sobreviver. E aqui está a genialidade de sua ideia, que ele chamou de seleção natural. Variação. Dentro de uma população, nem todos os indivíduos são idênticos. Existem pequenas diferenças, alguns mais rápidos, outros com melhor camuflagem, etc. Luta pela existência. Como não há recursos para todos, eles competem para sobreviver. Sobrevivência e reprodução do mais apto. Aqueles indivíduos cujas variações lhes dão uma vantagem em seu ambiente têm mais probabilidade de sobreviver, se reproduzir e passar essas características vantajosas para seus filhos. Com o tempo, ao longo de muitíssimas gerações, essas vantagens se acumulam e a espécie inteira pode mudar, transformando-se em algo novo. Era uma ideia simples, mas com um poder explicativo imenso. Mas Darwin continuava hesitando em publicar, até que em 1858 ele recebeu uma carta que lhe gelou o sangue. Vinha de um jovem naturalista chamado Alfred Russel Wallace, que, trabalhando na Malásia, havia chegado exatamente à mesma teoria da evolução por seleção natural. Darwin ficou arrasado. Mas seus amigos Lyell e Henslow organizaram uma apresentação conjunta dos trabalhos de ambos na Sociedade Linneana de Londres. Isso lhe deu o empurrão final. Ele se apressou para terminar seu livro e, em 1859, publicou A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural. O livro foi um terremoto. Esgotou no primeiro dia. Desencadeou um debate feroz que transcendeu a ciência e atingiu a sociedade, a religião e a política. Muitos o ridicularizaram, com caricaturas que o mostravam como um macaco. Mas para muitos cientistas, a teoria oferecia um arcabouço lógico e unificador para entender a biologia. Darwin passou o resto de sua vida em Down House, ampliando seu trabalho. Em A Origem do Homem, 1871, ele aplicou diretamente sua teoria à humanidade, argumentando que compartilhamos um ancestral comum com os primatas. Charles Darwin morreu em 1882 e, em um gesto que demonstra o imenso respeito que havia conquistado, foi enterrado com todas as honras na Abadia de Westminster, ao lado de Isaac Newton. Seu legado é monumental. Ele não inventou a ideia da evolução, mas foi o primeiro a propor um mecanismo coerente e apoiado por uma quantidade avassaladora de evidências para explicá-la: a seleção natural. Ele mudou para sempre nossa compreensão da vida e nosso lugar no universo. Ensinou-nos que toda a vida na Terra está conectada, que somos parte de uma longuíssima e incrível história de mudança, adaptação e sobrevivência. E tudo começou com um jovem que, em vez de ouvir o pai, seguiu sua paixão por observar besouros. Espero que vocês tenham gostado desta viagem pela história de Charles Darwin. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para mais vídeos como este. Isso nos ajuda imensamente a continuar criando. Desde já, muitíssimo obrigado!